E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço um estudo da vida após a morte, das realidades do mundo espiritual, reforma íntima, evolução moral, principalmente baseado na doutrina espírita, mas também aceito e gosto de procurar outras referências. A verdade, ela está sempre em todas as doutrinas, em todas as religiões, só muda a linguagem, cada um enfoca alguma coisa. A doutrina espírita, eu gosto muito porque ela explica a vida após a morte. E ela traz isso de uma maneira bem racional. A gente usa ainda muito o nosso cérebro primitivo, a gente é muito escravo dos nossos instintos. E o cérebro reptiliano, o sistema límbico que cuida das emoções, e esses sentimentos mais nobres, como o amor, o pensamento racional, faz parte do neocórtex, que é o cérebro mais recente. Então, a busca racional por essas coisas espirituais, ela precisa estar embasada em processo racional, no nosso neocórtex, buscando essas respostas que não desafiem a nossa lógica, não é só crer por crer, não é para ter uma fé cega, mas é compreender por que a gente acredita, quais são as leis que nos regem e ao que a gente está submetido aqui como seres espirituais. E a doutrina espírita explica muito isso, essas realidades da vida após a morte, de uma maneira sistemática e racional. Então, assim, quanto mais a questão da fé é necessária, instintivamente nós somos conduzidos à fé, de acreditar em algo sobrenatural, mas não é mágico, tem explicação, é isso que a doutrina espírita traz, a explicação para aquilo que a gente ainda não compreende, para que a gente possa criar uma fé sólida, que nos leve a melhorar e a progredir como espíritos, como seres humanos, e não para que a gente fique preso a nossas crenças, aquele velho eu que não precisa acreditar só por acreditar e temer, não, é amar, não é ter medo de Deus, é aprender a amar a Deus e todas as suas criaturas. E eu acho que, assim, é imprescindível quando a gente fala de fé, tem tanta loucura em nome da fé. A gente precisa ter essa racionalidade para se tratar de fé. E é possível. Como? Estudando, procurando explicações. Tem um texto que fala que no Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe para nós, ele fala assim, ele perguntou para os espíritos, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Aí os espíritos, muito sábios, responderam para ele, não, o espiritismo vai ser o futuro das religiões, porque à medida que a gente avança, que a gente progride, mais equipamentos, mais métodos científicos vão sendo descobertos e trazendo para a humanidade para provar que existe a vida após a morte. Então, o espiritismo não vai matar as outras religiões, mas as outras religiões, falando a linguagem que cada uma delas fala, vai estar se contextualizando com a presença da vida após a morte. Por exemplo, o cristianismo, ele não aceita a vida após a morte de jeito nenhum, mas Jesus apareceu em vida, ele ressuscitou em espírito, ele estava morto em carne e ressuscitou como espírito, ele foi a prova viva, ele quebrou a lei do Velho Testamento, não era para falar com os mortos, durante 40 dias ele conversou com os discípulos, então assim, vai instrumentos provando isso. Hoje a gente tem aqui a fotoquíria, que ela tira foto da nossa aura. Existem pesquisas científicas, procurem no Google, pesquisas científicas que médicos, psiquiatras têm feito no Brasil e ao redor do mundo, comprovando assim, a existência da vida após a morte, a influência da prece na recuperação dos enfermos, essas coisas, a parte energética, como é que ela interfere no nosso plano físico. É só fazer uma pesquisa, estudo científico, vida após a morte, relatos de crianças que lembram com detalhes da vida passada, que têm dons sobrenaturais, mas existem, cada dia que passa vai sendo trazido mais informações. Existe muita gente comprometida e com a missão de trazer aqui para a Terra essa realidade da vida após a morte, para que a gente viva o reino de Deus, para que a gente entenda a verdadeira vida e a vida eterna. Então, é estudando para ter essa fé racional. E hoje eu vou dar continuidade ao livro Iluminação Interior,
da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, capítulo 11, Os Inimigos Desencarnados. Esse texto aqui ele é bacana, porque quando a gente fala de obsessores, a gente logo imagina eles como inimigos, como algozes. Nós somos as vítimas, nós somos santos, e eles é que nos perturbam, eles não têm o direito de estar lá, e eles são ruins, tem pouca luz. Vamos descobrir como alguém se torna um obsessor. E será que a gente é tão vítima assim? Então vamos lá. A verdade sempre tem 3 lados, né? A minha verdade, a sua verdade, como você enxerga os fatos, como eu enxergo os fatos, e a verdade verdadeira que está no meio de todos nós. Vamos ver o que a Joana trouxe para nós. Joana, de reforma íntima, é fundamental. André Luiz traz muito das realidades do mundo espiritual, como é que é a vida no além-túmulo. Emmanuel traz muito assim para a gente aprender a amar, para a gente aprender a ser melhor como pessoa. E Joana traz muito questão de reforma íntima, eu gosto muito. Acho necessário a gente pensar nessa evolução moral. A gente parar de fazer esse papel de vítima e começar a se posicionar diante da vida. O papel de vítima é tão confortável, tira da gente toda a responsabilidade por fazer as mudanças necessárias. A culpa é sempre do outro. Mas até os nossos obsessores, eles também são filhos de Deus, são tão amados por Deus quanto nós. Não tenham dúvida disso, Deus ama todos os seus filhos, até os mais ignorantes. Então vamos tentar enxergar as coisas sobre o ponto de vista deles, como eles se tornam obsessores. E é sofrimento para eles. Uma das coisas na doutrina espírita, quando a gente faz as reuniões de desobsessão, as pessoas acham que essas reuniões são para libertar os encarnados dos obsessores. Não são. A doutrina espírita, ela foca muito nos desencarnados. As reuniões de desobsessão, elas têm a principal finalidade delas é resgatar esses irmãos em sofrimento e levá-los para que eles possam se recuperar, para que eles possam entrar em equilíbrio, para que eles possam reencarnar novamente e continuarem sua trajetória a caminho da evolução. Então, assim, não é para a gente ver os obsessores como inimigos, mas se eles estão ali perto cobrando uma dívida, é porque estão nos cobrando algo, nos perturbando, é porque de alguma forma eles estão cobrando alguma dívida que a gente contraiu com eles. Então, vamos lá. Não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhe assinalavam a individualidade. Tem muita gente que, quando morre, acha que só porque a pessoa morreu vai virar santa, né? Não, não vai. As características morais da pessoa aqui na Terra, ela vai carregar para a vida após o túmulo. Ela não vai mudar só porque passou de um estado para o outro. Ela só vai deixar de ser matéria e vai ser espírito, mas ela vai continuar sendo quem ela era aqui na Terra. Um monte de gente, né? Fala mal da pessoa a vida inteira. Na hora que a pessoa morre, só fala coisa boa. A pessoa é santa, a pessoa é isso, perfeito. Não é. Mas aqui na Terra, todos nós temos sombra, mas também temos muita luz. E aquilo que nós somos moralmente aqui na Terra é o que nós seremos. Continuaremos a ser na vida espiritual, depois que morremos. Lá na erraticidade, que é erraticidade esse período entre as encarnações, nós iremos continuar estudando, progredindo, ou não, ou estando aqui perseguindo outros irmãos encarnados, procurando vingança. Mas a vida continua e a evolução vai continuar lá na Terra. Mas esse período da transição, morri e agora, vai continuar sendo a mesma pessoa de antes de morrer. Recuperando a lucidez após o decesso celular, após a morte, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, durante a vida física na matéria, auxiliando-os na evocação de acontecimentos e feitos nos quais participaram. Aí vai voltando a memória da última existência. Tem alguns que conseguem recordar até as outras existências, mas de um modo geral a gente continua com o esquecimento. Essa recuperação da memória ela vem lenta e gradual, mas da última vida as memórias são mais vívidas, elas são mais fáceis de serem recobradas. Em algumas ocasiões não ocorre esse fenômeno em razão do estado de perturbação em que se encontram após o túmulo,
mantendo fixações enfermiças e condutas infelizes. Às vezes as pessoas não recordam as recordações da vida que teve, quando, dependendo do grau de desequilíbrio que a pessoa chega lá. Uma pessoa que cometeu suicídio, ela vai ficar vivendo mentalmente aqui, o momento do ato do suicídio continuamente por anos a fio. Alguém que desencarnou, que tinha problemas com álcool, com drogas, que faziam muito mal para as pessoas, que quando desencarna tem um monte de espírito obsessor ali esperando ela desencarnar e levando para ela sofrimentos atrozes, torturando. Então, dependendo do grau de desequilíbrio que a pessoa desencarna, ela não consegue se recordar da vida que passou. Ela vai estar revivendo o desequilíbrio mentalmente por toda a eternidade até ser resgatada. Nossa, a eternidade é tempo demais, gente. Melhor a gente viver essa vida aqui de uma maneira reta, aceitando os desígnios de Deus, sendo resignados com as provas, procurando ser o melhor que a gente puder ser, do que passar a eternidade inteira, ou anos, ou séculos, sofrendo nas garras de pessoas de espíritos que não nos querem bem, ou revivendo momentos traumáticos. Então, vamos lá. Compreensivelmente, no primeiro caso, quando eu estou em estado de perturbação, mantendo fixações mentais enfermiças, resumam com mais facilidade as impressões vigorosas, aquelas que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Então, aquelas impressões mais fortes que feriram ou as nossas emoções e que aprisiona a pessoa no momento traumático, né? Nesse capítulo, os sentimentos de animosidade que os tipificam os espíritos inferiores ressurgem, levando-os aos processos de angústia e ressentimento. Como se forma um obsessor? Os sentimentos de animosidade, de discórdia, que tipificam os espíritos inferiores, né, com menos luz, eles ressurgem à vida após a morte, vai lembrando da vida que passou e vai revivendo todas as angústias, os ressentimentos que procuram contornar mediante o desforço a que se propõe contra aqueles que os afligiram e que permanecem na viagem carnal. Então, fica procurando culpados por todas as coisas ruins que acontecem e perseguem essas pessoas que eles falam que foram a causa do seu sofrimento. É compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza nem de elevação, deixem-se consumir pelo ódio, sendo levadas às fontes geradoras do sofrimento que experimentam, no caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Então, o ódio aumenta. E no mundo espiritual, aqui na Terra, quando a gente está encarnado, as nossas emoções, elas são restritas. A gente sente intensamente, mas no mundo espiritual, os desencarnados sentem no perispírito todo. Então, as emoções são muito mais intensas. Então, se aqui o ódio está restrito, essa angústia no peito, quando desencarna, está no perispírito inteiro. É como se sentisse essa pressão no peito, em todo o corpo. Da mesma forma, o amor, a paz, é no corpo inteiro. O ressentimento, a mágoa, a angústia, não está mais restrita só a uma parte do corpo, a dor, uma dor na cabeça, aquela pressão, não, é no corpo inteiro, é no perispírito todo. No mundo espiritual, as emoções são muito mais intensas. E aí, quando a pessoa não tem essa elevação moral, e ela desencarna, e ela é fruta do ódio, e ela vai atrás daqueles que ela julga terem feito mal, elas aumentam o sofrimento, elas levam o sofrimento para aquelas pessoas que eles estão obsediando, mas também aumentam muito o seu sofrimento. Surgem nessa fase as vinculações psíquicas mentais com os antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo da sua aflição, aqueles que eles julgam serem os culpados, né? Não existem culpados aqui na Terra. A primeira coisa que a doutrina espírita fala, pare de se fazer de vítima, seja responsável por sua própria história, seja o senhor de si mesmo, senhora de si mesmo. As pessoas, elas passam na nossa vida, às vezes elas deixam sabores, mágoas, tristezas, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente sente. Se a gente quiser não sentir raiva, se a gente escolher perdoar, não é que seja fácil,
mas a gente não vai estar vinculado a essas pessoas. Se a gente escolher se sublimar, se resignar, ao invés de se revoltar, entender que Deus está no comando e que se a gente atrai uma experiência é porque de alguma forma a gente deu causa, a gente não vai querer ficar procurando culpados, a gente vai ficar procurando solução. O que eu posso fazer a partir de agora para resolver minha situação? Então vamos lá. Reconhecendo a razão do sofrimento sem, no entanto, entender as causas profundas, aquelas que dizem respeito à justiça divina, em face do desconhecimento da reencarnação e sua lei de causa e efeito, convertem-se em clementes cobradores do que supõe ser dívidas para com eles contraídas. Porque quando acontece alguma coisa com a gente, a lei divina não permite que nos aconteça algo que a gente não seja merecedor. O que chega para nós nos pertence, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Só que aí chega através de outras pessoas. E quando a gente não tem esse conhecimento da lei divina, a gente acha que os culpados são os outros. Mas não, é a lei divina atuando em nossa vida. As pessoas são só instrumentos de Deus. Dispondo de mobilidade, fixando-se mentalmente ao adversário mediante a afinidade moral, ele fixa mentalmente, começa a controlar o adversário, né? Mediante a afinidade moral. Olha aí a importância da pessoa se elevar moralmente, fazer reforma íntima. Inicia-se doloroso processo de obsessão, que tanto se apresenta em forma de surto patológico na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia, que termina por transformar-se em transtorno mais grave, ou quando a pessoa surta, ou quando vai assim, instigando lentamente pensamentos perversos para que a pessoa se destrua, para que a pessoa vá fazendo coisas que não devem. Quantos espíritos não ficam perseguindo os outros, incentivando os encarnados a se suicidarem, só porque sabe do tamanho do tormento que é depois, para poder se vingar, para que o encarnado chegue mais cedo do lado de lá, para que eles possam persegui-los e aprisioná-los. Mas também pode ser aqueles surtos da pessoa ter síndrome do pânico, da pessoa ouvir vozes, ter controle mental, ela ficar sem lugar, ela achar que vai enlouquecer. Também pode ser. Pode ser essa coisa agressiva e pode ser uma coisa lenta. E quando a pessoa começa a procurar ajuda, fala, não, isso não é meu, não me pertence, e fala, vou procurar uma casa espírita, vou procurar uma casa de oração, o que o espírito faz? Ele se afasta para a pessoa achar que melhorou. E aí, na hora que a pessoa esquece, desiste de pedir ajuda, ele volta mais forte. Então, está sentindo um desequilíbrio? Quer procurar ajuda? Não pare, vá até o fim. Faça o que for necessário, porque os espíritos afetam a nossa vida o tempo inteiro. Então, se algum espírito se ligou a você, não se faça de vítima, faça a reforma íntima. E procure entender o que você pode ter feito para dar causa. Às vezes foi em vidas anteriores, não vai lembrar, mas o que você pode fazer nessa vida para se melhorar, para se libertar e para libertar o espírito. E principalmente para não ter tanta afinidade moral, para que o espírito enraivecido, embrutecido, com menos luz, não tenha acesso aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Que o sentimento de ódio, raiva, culpa, medo não reverbere dentro de você, para que não tenha essa ligação mental, para que não haja essa sintonia. É dificílimo, mas esse é o trabalho que a gente é convidado a fazer. Por isso que a doutrina espírita fala tanto de reforma íntima, tanto de evolução moral. Nós não somos vítimas, a gente tem os recursos. Já dizia Jesus, a porta é estreita, mas ninguém passa por um desafio que não seja capaz de superar. Só é exigido da gente o quê? Boa vontade e renúncia. Mas muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer que o mundo se transforme, para que ele seja um paraíso para nós. Então, quando não se encontram lúcidos, são igualmente atraídos em razão da lei de sintonia existente entre devedor e cobrador, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. Então, se está junto, se houve a sintonia, é porque estão vibrando na mesma sintonia. Qual que é o remédio? Elevação moral. Não está conseguindo cortar a sintonia? Faz um evangelho no lar toda semana.
Começa a agradecer tudo que tem, a gratidão eleva a vibração na hora. Escuta uma música boa, edificante, para de ouvir essas músicas de sofrência, essas músicas que denigre a pessoa, isso atrai o obsessor, que é uma beleza. Vai ler um livro edificante, a leitura é edificante, ela eleva nosso pensamento, nossa vibração instantaneamente. Melhora internamente. Não padece qualquer dúvida quanto à influência exercida pelos espíritos na convivência com as criaturas humanas, especialmente com aquelas de natureza permissiva e vulgar, cruel e indiferente, em razão do estágio moral em que ainda se encontram. Então é para a gente olhar para o espelho. Pululam em volta do planeta terrestre bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução. Olha a pressão que a gente está sofrendo. Bilhões. Aguardando ensejo de renascimento carnal, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que se transformam em parasitas dependentes de energias específicas, viciados em sexo, álcool, drogas, dinheiro, todos os vícios que a gente tem aqui na matéria, jogos, eles precisam que a gente faça isso para alimentar os vícios deles, que exploram e usurpam energias dos seres humanos que se lhes assemelham, procuram pessoas que têm afinidade. E existe uma fila, assim, esses bilhões que estão esperando a oportunidade para reencarnar, a fila para reencarnar é gigantesca. A gente é abençoado de estar encarnado aqui na Terra. Ainda mais nesse momento de transição planetária. A espera para poder reencarnar é muito grande. Tem um planejamento muito grande. E a Terra não comporta fisicamente todos os espíritos que precisam reencarnar. Por que a gente está tendo uma explosão demográfica recentemente? Porque eles estão dando oportunidade para todos os espíritos. Estão descendo vários e vários e vários para ter a última oportunidade antes desse momento de deportação, de degredo, de falar assim, vocês não estão em condições de estar no planeta, vocês vão para outro planeta. Mas antes de deportar os espíritos, eles têm que receber uma última oportunidade. E isso está sendo uma explosão demográfica aqui na Terra. Dizem as previsões, mas os espíritos nobres nunca se apegam a datas, nem a números certos, isso depende da evolução de cada um aqui na Terra, da evolução da humanidade. 2/3 dos espíritos que estão presentes aqui na Terra serão deportados, encarnados e desencarnados, tá? Não só os encarnados. E vai chegar mais 1/3 de espíritos extremamente iluminados para acelerar o progresso. Então, assim, essa explosão demográfica que a gente está tendo agora é porque o tempo urge e as pessoas precisam encarnar. A fila para reencarnar é gigantesca. Então, aqueles que estão aqui encarnados, que estão me ouvindo, agradeçam a oportunidade de estar vivo. Realmente uma bênção. Então, desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em imiscuir-se na economia mental e emocional daqueles outros que consideram seus adversários pelos prejuízos que lhe teriam causado, perseguindo-os de maneira consciente ou não. Às vezes persegue de maneira inconsciente, olha que loucura. Vem atraído pela afinidade. A gente é um imã, a gente atrai para perto de nós aquilo que a gente vibra. Os inimigos desencarnados constituem fator de desequilíbrio na sociedade terrestre, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. Por exemplo, um psiquiatra que não acredita em Deus, que não acredita em espíritos, aí chega um paciente lá reclamando que está ouvindo vozes, que tem um espírito tentando controlar a mente dele, que alguém está tentando controlar a mente dele. Ele vai entupir a pessoa de remédio, achar que ela é esquizofrênica, e na verdade ela está sendo obsediada. Até pouco tempo atrás, agora não, porque os manicômios estão proibidos, mas os manicômios estavam cheios de médiuns que estavam sendo obsediados. E aí, como não tinha esse conhecimento da causa do desequilíbrio espiritual, internavam as pessoas. E às vezes o que elas tinham era puramente espiritual. Quantas doenças físicas não existem, que a causa delas é espiritual? Vai no médico, procura, não acha a causa é espiritual. E aí, mental, então, nem se fala. Assim, eu acho que os psiquiatras do futuro,
eles têm que ter esse conhecimento espiritual para saber discernir, e já existem pesquisas científicas, eles fazem muitos estudos com médiuns, pesquisa científica mesmo, estudando o cérebro do médium, essas coisas, para saber diferenciar o que é um caso de doença mental e o que é um caso de obsessão. É muito típico a diferença de um para o outro. Então, vamos lá. O mundo espiritual é pré-existente ao físico, real e fundamental, de onde vêm as populações humanas e para onde retornam mediante o veículo da desencarnação. Então, a vida espiritual, ela pré-existe, ela vem antes da vida física, não é separado. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Nós somos 100% espírito o tempo inteiro, por séculos e séculos, durante toda a eternidade. Nós não somos eternos, porque a gente teve início. Deus é eterno, porque ele não teve início. É dificílimo compreender isso, algo que não teve início. Mas nós somos imortais, nós não temos fim. Então, nós somos seres espirituais, imortais. E aqui é só um estágio, um momento da nossa vida espiritual. E lá é a verdadeira vida é a vida eterna. Aqui é só um estágio onde a gente goza da bênção do esquecimento. O objetivo essencial da reencarnação é propiciar o desenvolvimento intelecto-moral da sua trajetória evolutiva. O que a gente está fazendo aqui encarnado? Evoluindo intelectual e moralmente. Então, é para a gente buscar aprender intelectualmente até quando a nossa lucidez permitir, até o final da nossa vida, e moralmente, aprendendo com todas as experiências, procurar sublimá-las, procurar ser melhores. Então, é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. Se a gente não fizer nenhum ou nem outro, a gente não está cumprindo o nosso planejamento reencarnatório como deveria. E a vida vai nos cobrar. Possuindo o psiquismo divino embrionário, a mentalidade divina, né? A mentalidade de Deus ainda de forma embrionária, Jesus já falava, eu sou um com o Pai. A gente ainda está bem longe, nós temos essa consciência divina de uma forma bem embrionária ainda. Em cada etapa do processo de crescimento, desdobram-se-lhe faculdades e funções adormecidas, que se agigantarão através dos evos até que seja alcançada a plenitude. Então, através dos anos das reencarnações, a gente tem potencialidades adormecidas em forma latente, que a gente supera um desafio, a gente libera mais uma potencialidade que nos prepara para outra e para outra, nós vamos desenvolvendo as virtudes que estão adormecidas dentro de nós, até que um dia a gente se torne espíritos perfeitos, espíritos puros, mas esse é um processo lento e gradual. Nada obstante, os atavismos que remanescem como tendências a repetir os gravames e os equívocos a que se acostumou, exercem maior predominância em a natureza de todos. Então, assim, a gente tem atavismos, a gente tem aquelas tendências que a gente falhou nas vidas anteriores, a gente traz para essa vida, e vai ser mais difícil se livrar dessas más tendências. E a gente repete os erros e os equívocos a que a gente se acostumou a cometer. A gente está na nossa zona de conforto, a gente está acomodado a cometer esses erros. E elas exercem maior predominância em a natureza de todos os indivíduos, exceto aqueles espíritos puros que não têm tantos defeitos nem atavismos, já superaram todas as imperfeições. Não é o caso dos encarnados aqui na Terra. Embora o deotropismo é a disposição que impele o ser humano para uma divindade, ou então a procura pelo divino. É aquela sensação inata que a gente tem da existência de Deus. Embora o deotropismo que os atrai na direção fecunda é original da causalidade. É aquela sensação que para todo efeito tem uma causa, a gente não conhece a causa, que é Deus, mas a gente vê o efeito dele na nossa vida, então a gente presume que existe um Deus, porque não existe nada sem causa. Para todo efeito existe uma causa. É meio complicado isso, mas é só pensar. Não existe nada que aconteça sem uma causa anterior. Aqui a gente vê a nossa vida, a gente vê a nossa consciência, a gente vê a nossa inteligência, a gente vê essa perfeição, que é a vida. Só que a gente não fala que é obra do acaso. Só que o acaso não existe na natureza nada que não tenha uma causa pré-definida.
Tudo, nas leis físicas, tudo tem uma causa. São as leis naturais. Assim também são as leis espirituais. A gente não conhece. Visita ilustre. Então, voltando, tudo tem uma causa. Nas leis físicas, na vida física, a gente sabe que tudo tem uma causa. Por exemplo, qual foi a grande descoberta, o eureka, do Isaac Newton? Ele falou, a maçã caiu no chão e falou, existe uma força que faz tudo ir em direção para baixo. Logo, ele descobriu a gravidade. E assim também é a lei espiritual, é a vida espiritual. Para tudo há uma lei que nos rege. A gente não consegue ainda enxergar o mundo espiritual. E a gente deduz que existe uma causa. Hoje a gente ainda não é capaz de compreender. E é isso que a ciência vai vir trazendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Ferramentas e mecanismos, explicações, para que a gente possa compreender as causas da lei divina, de Deus agindo na nossa vida. Então, a gente presume a existência de Deus, porque todo efeito tem uma causa. A gente não consegue enxergar a causa, mas a gente pode deduzir que ela existe. Einstein já falava, Deus não joga dados com o universo. O universo é matematicamente impossível existir tanta perfeição como existe, para que a vida exista da forma como existe. Cientificamente impossível provar a existência de Deus. Não tem como provar que ele existe hoje. Mas cientificamente também é impossível negar a existência de Deus, porque é tudo muito perfeito e não existe acaso na natureza. Para todo efeito há uma causa. Na natureza é assim. E a vida espiritual é da mesma forma. Porque só a vida, a nossa consciência, seria obra do acaso. É matematicamente impossível provar isso. Por enquanto, a gente não é capaz de provar Deus, mas fiquemos com a causa, com essa sensação que existe uma causa por trás de tudo. E vamos deixar que o tempo e os espíritos encarregados de trazer essas comprovações científicas, eles vão trazer. E aí aquele negócio, o espiritismo não é a religião do futuro. A vida espiritual, a vida após a morte, é o futuro das religiões. Todas elas se adequarão de acordo com a sua linguagem, com a confirmação da existência da vida após a morte. A escolha de conduta define-lhe o rumo de ascensão ou de queda, a conduta que a gente tem na nossa vida física, a fim de permanecer no obscurantismo em relação à verdade ou no esforço dignificante da autoiluminação. Porque para se iluminar tem que renunciar a muita coisa, tem que renunciar a orgulho, vaidade, egoísmo, prazeres, vícios físicos, vícios morais. A gente tem que aprender a perdoar, aprender a amar. A gente tem que aprender a ser melhor num ambiente meio totalmente corrompido, que não favorece que as nossas virtudes sejam expostas. Muitas vezes as pessoas vão nos julgar, nos compreender de forma inadequada, vão tentar abusar da nossa boa vontade. Mas também tem muita gente boa no mundo. Mas o mundo, de uma forma geral, está corrompido. E não, nós estamos vivendo na Kali Yuga, de acordo com os Vedas, e essa corrupção geral não favorece nada para que a gente possa buscar a iluminação. Quem busca esse caminho da porta estreita, como já dizia Jesus, nada contra a corrente, é só ver a sociedade o tanto que ela está corrompida. É só ver a cultura das pessoas, o que elas têm como crença, o que elas têm como verdade. Tem muita luz. A humanidade hoje é muito menos bárbara do que há 2000 anos atrás. Mas ainda tem muita crença esquisita, tem muito egoísmo, tem muita loucura que a humanidade faz. Nós somos ainda muito regidos pelos nossos instintos. Eu, particularmente, acho que assim, o primitivismo moral, ele está acompanhado ele anda lado a lado com o primitivismo intelectual. A razão existe, o neocórtex, já falei dele mais cedo, existe para que a gente pense racionalmente nas coisas que nos acontecem. Mas a gente é dominado pelos nossos instintos. A gente age e reage pelos nossos instintos, luta ou fuga, reprodução, sobrevivência. Nós já dominamos o meio, a gente não precisa ser tão instintivo assim, mas a gente reage às coisas, a gente não pensa nas consequências. A gente não usa o nosso livre-arbítrio como deveria usar.
A nossa vontade está bem limitada. As 3, assim, virtudes divinas, vontade, bem direcionada, que seria o livre-arbítrio, amor e sabedoria. O amor, a gente ainda é muito capenga para aprender a amar, a gente confunde amor com um monte de sentimento que não é amor, apego, posse, tesão. E sabedoria, a gente ainda está aprendendo a ter, né? Aprender, não é o conhecimento, é como a gente age com o conhecimento que a gente tem, para que faça o bem para o coletivo, para todos, inclusive para nós. Então, quando se esforça pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertando-se dos grilhões dos vícios, mais facilmente alcança os níveis elevados de harmonia interior e os planos espirituais de felicidade, onde passa a habitar. E vício, não é só vício físico, álcool, droga, cigarro, sexo, dinheiro, não. Tem vício de reclamar, vício de fofocar, vício de julgar, de criticar, de se achar melhor do que os outros, preconceitos, tudo isso são vícios morais. Todavia, quando se compromete na ação do mal, é induzida a reescrever as páginas aflitivas que ficaram na retaguarda. Todo o mal que a gente faz, quando a gente escolhe agir no mal, a gente vai ter que se reconciliar com a lei divina, a gente vai ter que reparar o mal que a gente fez para as outras pessoas, resgatando os delitos praticados através do sofrimento, o sofrimento que a gente impôs aos outros, a gente vai ter que passar, ou mediante as ações de benemerência que o dignificam, que é fazer a caridade, fazer o bem ao próximo, sem querer nada em troca, simplesmente fazer o bem. Isso também contabiliza para nós, para que a gente, a nossa pena seja atenuada. Em razão por isso que eu falo assim, faça o bem, faça a caridade. Por quê? Porque isso tudo é crédito para a gente. Todos nós somos espíritos endividados, mas quanto mais a gente faz o bem desinteressadamente, né? Inclusive aquele bem de desinteresse de fazer o bem esperando que o outro goste da gente, ou que o outro nos retribua, ou que tenha consideração, não, fazer o bem, só por fazer o bem, eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Isso contabiliza para nós, para que a gente atenue nosso sofrimento no resgate das nossas dívidas. E acredite, todos nós temos dívidas a resgatar aqui na Terra. A gente está na Terra. Em razão da comodidade moral e da preguiça mental, situa-se não raro na incerteza, na indiferença em relação ao engrandecimento ou comprazendo-se nas sensações nefastas, quando poderia eleger as emoções superiores para auxiliar-se e para socorrer aqueles a quem haja prejudicado, reparando os males que foram gerados mediante os contributos de amor educativo. O amor cobre uma multidão de pecados. Os inimigos desencarnados, desse modo, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos de mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Avareza, luxúria, vingança, ódio, mágoa, vitimismo. Vai estar atraindo seu espírito ruim. Não pense que vai ser diferente. Em contrapartida, caridade, amor, bondade, perdão, alegria, gente, não é prazer, é alegria, bom ânimo, trabalho, serviço, vai atrair espíritos elevados para perto da gente, estudo, vai atrair espíritos elevados para perto da gente. Então, agora finalizando, olha que linda essa parte, não vou nem tentar nem explicar, porque eu acho que ela é autoexplicativa. Me lembrou muito a oração de São Francisco. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, quão perniciosas. O mais evoluído cede primeiro. De perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior. Aqueles que falam assim, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser o dono da última palavra, eu prefiro estar certo do que estar feliz. Gente, deixa o outro ganhar. Vamos ser felizes, vamos ganhar paz interior. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo. Nosso papel é servir, vão ter pessoas folgadas, vão estar abusando da nossa boa-fé. Deixa eles vão prestar conta para Deus, que a gente continue servindo. De oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem.
mesmo que a gente esteja sendo injustiçado, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Nunca arranjar desculpas para não fazer o bem que já pode fazer. De oferecer esperança, mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença. Então, mesmo quando assim tiver o pessimismo e a crueldade ao nosso redor, que a gente seja aqueles que levam a palavra edificante, de luz e de esperança para o próximo, de entendimento, de compreensão. A gente exige que as pessoas nos compreendam, mas é para a gente compreender as pessoas, de não nos compreender. De ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, que não é terreno fértil para o amor. Aquele que testa mesmo se a pessoa está amando, né? Se ela é capaz de renunciar a si mesmo em função da felicidade do outro. De silenciar o mal, a fim de referir-te aquilo que contribua em favor da fraternidade. De renunciar ao mal, o desejo, os sentimentos inferiores, pensando no bem comum, no sentimento de fraternidade. De perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. Não desejar, perdão não é esquecer, o perdão é não desejar que o outro pague o mal que fez. Deixa que Deus age, deixa que Deus julga. De ensinar corretamente, embora predomine a prepotência, e por essa razão mesmo, de ensinar mesmo o outro achando que sabe mais, que já sabe de tudo, que está sempre certo. Está sempre ensinando, repetindo a mesma lição quantas vezes forem necessárias. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação que te encontres. Às vezes a gente passa por situação que a gente acha que não é merecedor, que Deus esqueceu de nós, ou que está sendo injusto. Confie em Deus. Deus é sempre justo, bom. Às vezes a gente não sabe porque a gente não se lembra, mas Deus não deixa que ninguém receba algo que não te pertence. Deus sabe o que é melhor para todos nós. O nosso entendimento aqui é limitado. Deixa Deus conduzir a nossa vida. Nas alegrias, a gente agradece, mas nos dissabores também confiar nele. Vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor, os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em ti para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra, um mundo de regeneração. É difícil colocar isso em prática. Eu estou lendo aqui e fiquei pensando em inúmeras situações que eu ainda tenho que melhorar. Mas essa é a instrução dos espíritos, se a gente quiser chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. A pergunta é, nós vamos chegar através do amor ou através da dor? Conscientemente, fazendo escolhas que nos levem nesse caminho, renunciando àquilo que a gente dá conta de renunciar, ou vamos esperar que a dor venha como sofrimento, nos obrigando a renunciar a essas coisas. Então é isso, que a gente tenha olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir, que a gente saiba fazer essas renúncias conscientemente, em caminho do progresso moral e intelectual, que a gente saiba ser melhor aqui na Terra, não que a gente seja perfeito, mas que a gente caminhe dia após dia, aquilo que a gente dá conta de fazer, aquilo que a gente enxerga em nós, de acordo com o que os espíritos nos instruem, para que a gente se eleve moralmente. É isso, esse foi o meu entendimento. Deixe seus comentários. Às vezes tem alguma coisa que chamou a atenção para vocês mais do que me chamou a atenção aqui. Mas vamos crescer juntos, vamos contribuir, cada um tem algo a contribuir. Vamos compartilhar o que a gente já consegue fazer, o que a gente tem de melhor, para que juntos a gente construa uma verdadeira fraternidade, onde as pessoas se importam verdadeiramente umas com as outras. É isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.